Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o seu canal de notícias do Flamengo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a situação de José Boto no Flamengo, porque ele vai ser demitido. É isso mesmo, meus amigos. E surgem alguns nomes para assumir o cargo do José Boto. Vou te contar mais detalhes sobre isso. Vou te contar também as últimas notícias do Flamengo, tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Mas antes disso tudo, eu peço a você deixar o seu like aqui no vídeo, que ajuda demais o nosso trabalho. Peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal, clicando no botão embaixo que tem escrito inscrever-se, tá bom? Fazendo essas duas coisinhas, você ajuda muito o nosso trabalho, tá certo, galera? Bom, deixa eu falar sobre o Jorginho, porque o Jorginho comentou sobre os primeiros treinos, as primeiras impressões do Leonardo Jardim no Flamengo. Teve um evento lá do Campeonato Carioca, onde a organização juntou um jogador do Fluminense, no caso Samuel Xavier, e um jogador do Flamengo. Esse jogador do Flamengo foi o Jorginho. E o Jorginho comentou sobre os primeiros treinos do técnico Leonardo Jardim. Abre aspas. A gente teve uma impressão muito boa. O Jardim tem suas ideias bem claras, suas convicções, suas crenças. Então, independente do resultado final, acredito que o nosso grupo já está acolhendo bem e acredita muito no trabalho dele. Espero que ele tenha o tempo necessário, a liberdade e a confiança de todo mundo do entorno para realizar um ótimo trabalho. As aspas aí do nosso querido Jorginho em relação ao técnico, ao Leonardo Jardim, passando aí boas impressões e tudo mais. O Leonardo Jardim teve aí dois reforços, né, que foi a chegada dos seus auxiliares, o Antônio Vieira e o Diogo Dias. Os auxiliares já comandaram ali o treinamento com o Leonardo Jardim nessa sexta-feira, tá certo, galera? E teremos aí uma novidade trazida pelo Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim implementará o sistema de concentração antes dos jogos do Flamengo. A partir de agora, os jogadores vão dormir no CT em Ninho do Urubu nas vésperas dos jogos em casa. Com o Felipe Luiz, os atletas se apresentavam no CT apenas na manhã do dia do jogo. Ou seja, vai ter aquela tradicional concentração 24 horas antes da partida. Os jogadores já, por exemplo, o jogo é domingo, né, contra a equipe do Fluminense. Então ele já, no sábado, depois do treinamento, eles já ficam concentrados até o dia do jogo, tá certo, galera? Bom, bora aproveitar para mudar de assunto. Vamos falar sobre o José Boto, porque ele vai ser demitido do Flamengo. É isso mesmo, rapaziada. O José Boto não continua mais no Flamengo. Ele vai sair e o BAP já definiu isso. Só que a demissão de José Boto ainda não foi sacramentada. Mas é questão de tempo para isso acontecer. O presidente do Flamengo esteve nessa sexta-feira no Ninho do Urubu e conversou com o dirigente português. A ideia do BAP é acalmar o ambiente e fazer com que a saída do José Boto seja sem rusgas maiores do que as que já existem. Boto continua trabalhando e tem ajudado Leonardo Jardim. Ele seguirá desta maneira até que BAP defina o seu substituto. E mais detalhes sobre a presença do BAP lá no CT de Urubu, ele já teve lá, ele tá indo lá desde quarta-feira, tá, galera? Sempre indo lá, falando com os jogadores, com funcionários, demonstrando apoio aos jogadores e tá mais presente nesse momento aí de turbulência. Ele não costuma ir lá no CT de Urubu, tá, galera? Ele fica mais na Gávea, ali com os conselheiros, resolvendo os problemas ali da Gávea, mas no CT de Urubu ele não vai muito, porém, nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas de turbulência, ele tá indo mais no CT de Urubu para debater mais sobre os assuntos e tentar acalmar os ânimos. E agora, Gustavo, pro lugar do José Boto, quem o Flamengo deve contratar? Bom, pessoal, alguns nomes estão sendo ventilados para diretor de futebol.
com o do Edu Gaspar. Edu Gaspar que aqui no futebol brasileiro trabalhou no Corinthians, né, como diretor de futebol. Esteve muito tempo no Arsenal, estava no Nottingham Forest, mas acabou saindo por lá. Também teve passagens pela seleção brasileira na época do técnico Tite. E é um dos nomes ventilados, boatos que surgem por aí, para assumir o departamento de futebol do Flamengo. E a ideia também do BAP é não só contratar um diretor de futebol, mas também uma espécie de profissional para fazer o elo, né, a ligação entre a diretoria e os jogadores, né? Os jogadores e o técnico, a espécie de que o Rafinha faz hoje no São Paulo, o Rafinha que jogava no Flamengo. E para esse cargo, o Flamengo está sondando alguns nomes. Um dos nomes fortes aí é o do ex-zagueiro, inclusive do Flamengo, o Fábio Luciano. Fábio Luciano também foi sondado, ele que hoje é comentarista dos canais ESPN. E outro nome que está sendo aí ventilado é o do Diego Ribas para fazer esse trabalho, e a torcida do Flamengo prefere muito mais o Diego Ribas do que o Fábio Luciano. Eu quero saber de você, meus amigos e minha amiga, qual nome você queria para fazer essa função? Do Diego Ribas? Do Fábio Luciano? Outro nome? Deixa aqui embaixo no comentário que eu vou ler os comentários de vocês, tá certo, galera? Lembrando que o Flamengo joga nesse domingo, 6 da tarde, a final do Campeonato Carioca. Estou muito aí ansioso para este jogo e também para ver a primeira escalação do técnico Leonardo Jardim. Qual o time que ele vai colocar em campo? Eu estou ansioso para chegar domingo para a gente saber qual é esse time que vai a campo, tá certo, galera? Antes de encerrar o vídeo, deixa eu passar aqui uma informação para vocês, informação não, uma notícia, que o presidente do Joinville, time da Série D do Campeonato Brasileiro, procurou o Felipe Luiz para um cargo de manager, é isso mesmo, de manager, perdão. Olha o que ele falou, abre aspas. O nome do presidente é Derian Campos. Ele disse o seguinte, ó: tentei contato com ele, busquei o telefone dele com amigos, mandei mensagens pelas redes sociais, mas não consegui falar com ele. O recado que eu quis passar foi que eu não tenho limite com relação à solução que preciso trazer para o Joinville. O Felipe Luiz é de Jaraguá do Sul. Eu sou vendedor. Não posso ter limite. Não posso falar. O Joinville é muito pequeno para o Felipe. A gente está procurando um investidor para a SAF. Eu penso que um cara desse, igual o Felipe, pode ser um manejo disso. É o presidente Derian Campos, lá do Joinville. Não custa nada sonhar, né, galera? Bom, mudando de assunto, deixa eu falar sobre o Pedro Lourenço, o presidente da SAF do Cruzeiro, que falou sobre o acerto do Leonardo Jardim com o Flamengo. Abre aspas. Olha, a nossa preocupação é no Cruzeiro e no jogo de domingo. Com todo o respeito que temos pelo nosso adversário, a questão do Leonardo Jardim eu não quero comentar, porque é um direito dele. O mundo é livre, o cara vai para onde acha que pode ir. E é a cabeça dele e eu não quero interferir isso. Lembrando que o Flamengo enfrenta a equipe do Cruzeiro na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, lá no estádio do Maracanã. Será o reencontro do Leonardo Jardim com o Cruzeiro e também o reencontro do técnico Tite com o Flamengo, né? Isso é, porque lá em Minas Gerais tem ali um burburinho, né? Um boato que se o Cruzeiro perder o Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro, o técnico Tite possa ser demitido. Então a gente não pode nem ter esse reencontro aí na quarta-feira, cenas aí para os próximos capítulos, tá certo, galera? Tô ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima, um forte abraço.